desmoralizado pela oportunidade, não pela oportunidade, pela opinião das pessoas fazem sobre a sua vida, você já se sente paralisado. Você já foi, perdeu alguma oportunidade por causa da opinião das pessoas na sua vida? Você se sentiu diminuído? Você se sentiu arrasado, triste por causa de uma opinião ou por qualquer uma pessoa falou sobre a sua vida? Pois é, eu já me senti assim. Eu fiquei mais de 10 anos da minha vida travada porque eu estava preocupada com a opinião que as pessoas faziam da minha vida. Às vezes a pessoa falava assim, que você não faz nada, que você não aprende nada e que você vai passar vergonha se você fizer tal coisa. Isso aconteceu comigo quando eu comecei a gravar aqui. Antes, quando eu me dei uma vontade de gravar vídeos aqui pra internet. Quando eu comecei a mexer, a pensar nesse projeto, muitas pessoas falavam assim, nossa, você vai gravar vídeo pra você passar vergonha na internet? E eu fico pensando assim, gente, quanto tempo eu perdi porque eu fui fazer algo que é uma opinião dos outros, não era uma opinião minha. Porque eu acredito que o que aconteceu comigo, a história que eu vivi e aonde que eu cheguei hoje é uma história que pode ajudar muita gente. Só que pelo fato que eu ainda não estava madura emocionalmente e ainda está ouvindo a opinião de outras pessoas para o que vai acontecer ou deixar de acontecer na minha vida, eu não fiz. Eu deixei de ajudar outras pessoas. Eu entendo que se a gente está aqui para ajudar as pessoas. Não importa como for, mas ajudar. E na verdade, o que acontece? A gente ouvindo opinião, a gente deixa de fazer aquilo que é um propósito na vida da gente pra ficar inerte na vida. Então eu fiquei esse tempo todo na minha vida parada. Porque eu fiquei assim, você vai ficar passando vergonha na internet, você vai ficar perdendo tempo com isso, você não pode ajudar ninguém a nada. Quem é você para fazer alguma coisa? E aí eu fiquei estagnada. Até eu passar por esse processo, até de luto que eu passei quando acabou meu casamento, e eu entender que do mesmo jeito que eu levantei, continuei minha vida emocional, a minha vida profissional, minha vida familiar, eu continuei. Outras pessoas podem continuar. E que eu estou aqui para ajudar essas pessoas a continuar a vida depois da perda de um divórcio, a perda de casamento, um divórcio. Depois de perder algo que realmente fazia sentido para ela, que deixou você, que eu posso te ajudar, que deixou você nessa inércia, você pensando que você não pode viver mais uma vida extraordinária, uma vida alegre, uma vida feliz, porque a sua vida estava ligada a uma vida de outra pessoa. E isso acontece principalmente com muitas mulheres. Nós mulheres tem esse pensamento que depois que acaba o casamento, e principalmente igual o meu, que foi de 20 anos, que a gente não vai fazer mais nada, que não pode fazer mais nada, que não tem mais oportunidade de mudar. E ainda mais se a gente fez 40 mais, piorou. E isso não é verdade. Esse problema
faz entender e nos faz ter uma oportunidade de talvez até olhar por nós mesmos. Porque até então a gente olha para nossa família, a gente olha para o nosso marido, a gente olha para as coisas da casa, para tudo que a gente tem que fazer, mas nunca, ou quase nunca, olha para nós mesmos. Então a gente tem que ver nisso uma oportunidade de crescimento. Às vezes você nem perdeu um casamento, né? Você nem torceu, mas você perdeu um emprego que você trabalhou muitos anos e que você acha que você sabe só fazer aquilo. Entenda, a gente só não sabe fazer só uma coisa na vida, a gente sabe fazer várias coisas. A gente só tem que ter a oportunidade de fazer as outras coisas. Porque enquanto a gente está na nossa zona de conforto, fazendo a mesma coisa, às vezes durante anos, tendo aquela vida todo dia na rotina, sem fazer algo diferente, sem despertar na gente o desejo de algo novo, a gente pensa que a gente não consegue. Mas a partir de quando essa oportunidade de crescimento acontece e a gente é obrigado a sair da nossa zona de conforto, sair da nossa inércia, e a gente realmente vai ter que pôr a mão na massa e fazer alguma coisa diferente, é que a gente vê que nós temos a capacidade de mudar a nossa história. Mas isso a gente tem que pensar nessa oportunidade. Eu digo assim, a gente tem que viver o luto, porque igual quando eu me separei de você e do meu marido, eu vivi um tempo de luto, mas diferente de tipo assim, ter parado tudo. Eu pensei que eu tinha que cuidar do meu filho e da minha casa, então eu não larguei meu serviço. Porém, eu vivia como o vento que leva a folha. Cada dia eu estava no pensamento de outras pessoas. Eu trabalhava, pensava em dar tudo pro meu filho, porém, por dentro, emocionalmente e até mesmo diante de algumas coisas da minha vida, eu só ia pela opinião dos outros. E o que a opinião dos outros mudou na minha vida? Nada. Aliás, graças a Deus, uma única opinião eu não ouvi, porque eu fiquei pensando na minha vida. Porque eu demorei 10 anos para ter meu filho, depois de tratamentos, e tive um parto difícil de fóspeis, fizeram uma anestesia errada em mim, eu tive que voltar para a sala de cirurgia, porque eu tive que fazer um procedimento para evitar aquela dor de cabeça que dá pós-anestésico, né? Já fica pós-anestésico. E quando eu saí do hospital, 30 dias depois, meu marido saiu de casa, eu tinha a oportunidade de ficar em casa chorando, porque eu trabalhava, eu sou enfermeira, e eu tinha a oportunidade de ficar em casa chorando, e dependendo até mesmo dele financeiramente, ou de outras pessoas financeiramente, porque muita gente falava comigo assim: nossa, você demorou 10 anos para você engravidar. Você teve um parto difícil, seu filho teve uma bradicardia, teve um problema na sala de parto, e agora você não vai ficar com ele, você vai trabalhar. E eu falei: eu vou trabalhar, porque eu tenho que cuidar dele. Por mais que eu pensasse que eu ganhasse uma pessoa que pudesse até me sustentar o meu filho, mas não era aquilo que estava na minha cabeça naquele momento. Naquele momento, essa dor me fez pensar que eu tinha um bebê que eu desejei muito, que foi Deus que me deu, porque eu ia fazer uma cirurgia para eu poder ver se eu conseguia engravidar, e Deus me deu ele antes. E eu tinha ele, que era a minha força, e eu tinha que cuidar dele. Então, perceba, se eu tivesse na opinião das pessoas de não trabalhar, e isso foi na época da pandemia, eu tinha perdido uma oportunidade de emprego, de trabalho, né? Não tinha conseguido
cuidar do meu filho de maneira satisfatória, da minha casa, até mesmo da minha vida, de maneira satisfatória. E então, provavelmente eu não estaria recolocado no mercado de trabalho. Pode ser que foi fácil? Não foi. Eu voltei do trabalho com 3 meses, amamentando. Então, no tempo que eu tinha no meu trabalho, eu tirava o leite e congelava os leites. Antes eu já tinha feito esse processo de congelar os leites e deixar em casa. E durante o meu trabalho, a oportunidade que tinha, eu tirava leite. E imagina, a gente com a descida do leite, aí o leite molhando e aquela coisa, e eu trabalhando. Foi fácil. Trabalhando com isso, ainda com essa perda, né, do divórcio, né, ainda pensando no meu filho, não foi fácil. Mas eu sobrevivi. E tô aqui para contar para vocês essa história, dizendo que se eu passei por isso e consegui, e tô aqui para te contar, você também pode. Depende do que você tá vendo nessa oportunidade de crescimento que está acontecendo na sua vida. Porque se você pensar nessa dificuldade, nesse problema, no que está acontecendo desafiador na sua vida, como um problema, você realmente vai ter um problema. Mas se você pensar em uma oportunidade de crescimento, você vai ver como vai longe. Se você gostou desse vídeo, você dê um like, se inscreva nesse canal, deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo. Se você acha que esse vídeo vai ajudar alguém a crescer, a pensar, a olhar para o problema dela como uma oportunidade de crescimento, você compartilha e vamos juntos nesse crescimento. Até a próxima. Beijo.